Olá a todos, estamos aqui com mais uma edição de Conversas Balneário. Estamos aqui hoje com o Diogo Castela, o treinador deste ano do Mondinense. Antes de começarmos a nossa conversa, só pedir que partilhem o máximo, subscrevam o canal se for caso disso, se ainda não tiverem feito isso, e que vão apoiando e seguindo o nosso trabalho. Temos muitos outros vídeos já disponíveis também para vocês acompanharem. Hoje nós estamos pelo distrito de Vila Real. Vamos falar com o Diogo, vamos falar também com o Fred mais tarde. É um dia que vamos passar aqui e que está a ter o apoio da Pausa Colonial Limitada. O Sr. Paulo Sousa está a ajudar à execução hoje deste trabalho. Diogo, antes de mais, obrigado por teres acedido aqui ao nosso convite para falarmos aqui na régua contigo. Vamos começamos sempre por pedir a quem é convidado aqui para falar um bocadinho da sua carreira e do seu trajeto até aqui. Vamos começar precisamente por aí. Toda a gente conhece como sendo treinador do Mondinense, mas a carreira já começou antes e já passaste por outros sítios antes de chegar ao Mondinense. Fala-nos um bocadinho sobre isso. Eu tive 3 anos no clube da minha terra, que é o Régua, em que treinava os petizes e os traquinas nos 2 primeiros anos. Não era treinador principal, não era adjunto, ainda não tinha o nível de um treinador, e ao mesmo tempo estava na faculdade a tirar o curso de desporto. Depois, no ano passado, treinava os sub-12 do Sport Clube da Régua, os infantis primeiro ano, e treinava a equipa sénior da UTAD. E fomos à final universitária em Aveiro, no Estado Municipal. Perdendo na final, a UTAD nunca tinha sequer ido à fase a eliminar. Nós ganhamos a primeira fase, passamos a fase de grupos e fomos eliminando as melhores das universidades do país, com alguns jogadores que agora estão nos campeonatos profissionais e alguns de segunda liga. E depois este ano fui treinar os juvenis do Mondinense no início do ano, e em janeiro o treinador principal foi despedido e assumi o cargo de treinador principal do Mondinense. Vamos começar, se calhar, por falar um bocadinho na carreira da equipa do UTAD no campeonato universitário. Falaste que tens aí alguns jogadores dessa equipa que hoje em dia estão nas profissionais. Tens aí alguns nomes que queiras destacar dessa... É assim, era uma equipa de futebol universitário. No entanto, não tínhamos na nossa equipa nenhum jogador que não estivesse a jogar ou nos distritais, como tínhamos no caso da Distrital de Braga, jogadores do Marinha, da Distrital de Vila Real, vários. Temos atualmente 5 jogadores que estão no Sport Clube de Vila Real, 4 que estão no Vila Pouca, que por acaso são as equipas que amanhã estarão na final da taça daqui de Vila Real. Tínhamos jogadores do Santa Marta, tínhamos jogadores das melhores equipas daqui do Distrital de Vila Real. Tínhamos jogadores da Distrital do Porto, como o caso do Lixa e de outras equipas. Tínhamos jogadores da Distrital de Braga, e também tínhamos alguns jogadores do Campeonato Nacional de Séniores. Tínhamos o Rui Magalhães do Amarante, que está agora fez esta época agora no Limianos. Tínhamos o Miguel Carreira, que estava no Pedras Salgadas e agora continua no Pedras Salgadas. E agora não me está assim a vir à cabeça assim muitos mais nomes que estejam no Campeonato Nacional. Temos o Tuca, que está agora começou a época no Chaves B, passou pelo Mondinense e está no Sinfãs. Ou seja, tínhamos uma equipa muito boa para aquilo que era o contexto de futebol universitário, normalmente de malta que já não joga futebol. Pois, uma equipa muito experiente. Entretanto, então, como falaste, começaste este ano no Mondinense nos juvenis. Como é que surge o convite para saltares para o Mondinense? É assim, eu com o Mondinense foi o presidente que eu ano passado tinha o Mondinense estava no Campeonato Nacional de Séniores. Eu tinha 3 jogadores do Mondinense que jogavam na minha equipa de futebol universitário. E depois, o facto de eu ter que assim, o futebol universitário, a fase final é uma semana, é corrida, ou seja, nenhum jogador pode voltar a casa, nem pode treinar, nem nada, e num campeonato nacional, num campeonato como o CNS, não é fácil chegar à beira de um clube e dizer, olha, vou precisar de 3 jogadores. Normalmente os clubes põem entraves nisso e não deixam os jogadores ir. E através o primeiro contacto estabeleceu-se aí, o facto de eu ter que falar com o presidente e com elementos da direção e com o treinador para pedir esses jogadores. E depois, o facto de termos ido à final e o jogo ter dado
e toda a gente ter poder visto o jogo na televisão e acompanhado pelo Facebook e pelas outras plataformas digitais, e o facto de termos ido à final fez com que o meu nome, no fundo, ganhasse mais reconhecimento em Mondinho. E a partir daí, de forma natural, aconteceu o convite. Pronto, depois chega-se ali mais ou menos a meio do campeonato, o treinador do Mondinense sai e tu pegas no... Em janeiro. Como é que surge essa oportunidade? Eles falaram diretamente contigo? Juntaram outros? É assim, que eu saiba, houveram alguns treinadores que se ofereceram para o lugar. É assim, ele foi despedido numa terça-feira, nesse dia não se treinou. Eu fazia, quando eram jogos importantes, fazia observação para a equipa sénior. É assim, aqui no Distrital não temos a possibilidade, como temos nos campeonatos profissionais, de cada clube ser obrigado a filmar os jogos e a disponibilizar numa plataforma para toda a gente ver, como o Instat no CNS e na segunda liga e na primeira liga, muito mais fácil. É assim, nós aqui no Distrital, poucas são as equipas que filmam os jogos e nós não temos acesso a imagens sobre o adversário, mas eu, quando era jogos importantes, ia filmar aos campos dos adversários e fazia relatório para o treinador principal. E depois, é assim, eu também estava lá, acompanhava a semana de treino, e quando o treinador foi embora, nessa terça não se treinou, na quinta-feira o presidente, antes do treino, pediu-me se podia dar aqueles 2 treinos e ir ao jogo, ou seja, não foi o intuito de tu ficas. Eu fui ao jogo, por acaso perdemos esse jogo, a equipa estava toda malta que não estava quase com a cabeça para ir ao jogo, toda a gente gostava muito do treinador, porque ele é de lá, o treinador também só tinha 24 anos, era quase da idade da grande maioria dos jogadores do Mondinense, e já havia ali uma relação muito antes dele ser o treinador principal, e pronto, nesse jogo perdemos. Na semana seguinte jogamos com o Santa Marta em casa, que era uma das melhores equipas do campeonato, a equipa já vinha numa série de 3 derrotas, estávamos a meio da tabela, e depois o presidente pediu-me, ele disse, faz um bom resultado e depois conversamos. E nós ganhamos ao Santa Marta, que estava na altura em terceiro lugar, ganhamos 3-2. Depois viemos aqui a Fontelas, que pertence aqui à Régua, ganhamos 5-1, que era uma das equipas da parte funda da tabela. E depois tivemos o jogo em casa com o Régua, que estava em segundo lugar, coladinho ao Vila Real, jogo para a taça, em casa, a eliminar, é um jogo só. E nesse jogo nós ganhamos nos penaltis, e aí no final desse jogo o presidente disse-me, vais ficar. Já ganhaste as 2 das melhores equipas do campeonato e cara, vais ficar. A equipa apresentou bom futebol nesses jogos, foi jogos em que o campo de Mondinho encheu, porque a taça continuava a ser um dos grandes objetivos do clube, e jogo contra o Régua era sempre de grande cartaz, e pronto, depois a partir daí fiquei e fizemos 13 jogos sem perder, onde conseguimos estar ainda largas jornadas no terceiro lugar. Pronto. Mas nunca deixando os juvenis. Continuei sempre nos... E o trajeto nos juvenis, como é que foi? O trajeto nos juvenis era uma equipa que aquela geração andando junta nunca tinha feito assim grandes resultados, e este ano ganhamos logo a primeira fase, a fase regular, que aqui é dividida em 2 séries, ganhamos a fase regular, fomos à meia-final da taça, que estes miúdos nunca tinham sequer passado a primeira fase, e depois agora na segunda fase, por assim dizer, na fase campeão, com 8 equipas, nós acabamos de ficar no 4º lugar e ficamos atrás das equipas que deviam ter ficado. Ficamos atrás dos Chaves, que aqui no Distrital ninguém bate os Chaves, seja em que escalão for, e depois ficamos atrás das 2 que eram as teoricamente candidatas à subida, que foi quem subiu, que foi o Sport Clube da Régua, como segundo classificado, uma vez que o Chaves era Chaves B e já tinha equipa no Nacional. Quem subiu foi o Sport Clube da Régua, inclusive o Sport Clube da Régua sobe, e nós em 3 jogos que fazemos com eles ganhamos-los 2, e eles ganham-nos 1, e eliminamos-os da taça. E depois ficamos atrás do Sport Clube de Vila Real, que o Sport Clube de Vila Real acaba por ficar a poucas jornadas do fim fora da corrida pela subida, depois de um empate que tem contra nós em casa, que tirou-os da subida. No entanto, para mim eles eram a melhor equipa. Ok. Pronto, então, de certa forma podemos dizer que foi o trajeto anotado que acaba por te abrir um bocado as portas depois daquilo que foi o teu trajeto no Mondinense. Não só no Mondinense, acabou por abrir a porta para o Distrital, uma vez que havia eu tive que contactar com muitas equipas, com vários treinadores, diretores, quem comanda os clubes, os clubes são as pessoas. Exato. E acabei por ter muito contacto com eles, e depois os resultados, aqui os jornais daqui do Distrito, o Desportivo Transmontana, Voz Trás-os-Montes, os outros órgãos de comunicação social, Dor FM, pronto, toda a gente que controla no fundo a comunicação daqui do Distrital, toda a gente deu importância ao Campeonato Distrital, até pelos vários jogadores que tinha envolvidos,
e isso deu-me algum tipo de visibilidade. Por acaso foi o Mondinense que me apanhou e agora felizmente correu bem aqui no Mondinense e tenho outros clubes também que estão atentos, como se costuma dizer, mas sim, o futebol universitário abriu as portas do... Olha, falando um bocadinho agora daquilo que é o futebol aqui em Trás-os-Montes, pronto, a liga, o campeonato distrital aqui em Trás-os-Montes tem uma característica, quem olha para a tabela percebe facilmente disso, que há muitos golos. Há uma série de equipas com mais de 100 golos, todos os fins de semana há goleadas. Não é, se calhar não se pode dizer que é um fenómeno, sim, mas nós temos uma média de mais de 3 golos por jogo e isso não é normal. Pois. Como é que justificas isso, essa questão? É assim, o que eu costumo dizer às pessoas que me perguntam pelo campeonato de Vila Real. Para mim o campeonato de Vila Real está divide-se em 3. Existe um primeiro lote com 6 equipas, que dessas 6, 4 ou 5 são candidatas claras à subida, que este ano era o Vila Real. Também era Tubarão, à beira das outras todas. Esse quase competia à parte das outras todas. Tubarão, o Sport Clube da Régua, que tendo muito dinheiro, muita massa humana e sendo um clube em que o empresário trazia muitos jogadores de fora, muitos jogadores estrangeiros, brasileiros, africanos, vários jogadores africanos, conseguiu equivaler-se durante grande parte do campeonato com o Sport Clube Vila Real, inclusive depois do empate que eles têm connosco, que ficam só com 2 pontos à frente e fizeram um campeonato fantástico. E depois onde temos o Mondinense também, onde temos o Vilar de Perdizes, que o treinador era o Tony, que jogou no Passos, no Chaves, jogou no Cluj, e que também é um clube que, embora sendo um clube da aldeia, tem muito dinheiro e é gerido por um senhor que fez renascer o clube e que se consegue bater com qualquer uma. Onde temos o Santa Marta, que é um clube que tem muito dinheiro e é um clube que, sendo aqui no Douro e sendo perto também de Vila Real, consegue apanhar muitos jogadores bons e é um clube que paga muito bem. A seguir ao Vila Real era o clube com o maior orçamento, ou seja, há muitos jogadores que querem ir para o Santa Marta, porque o Santa Marta paga bem. E depois temos ali uma equipa que é o Serba, que é uma equipa que, embora sendo da aldeia, é uma equipa onde vão já muitos jogadores acima dos 27, 28 anos, muitos jogadores já foram campeões distritais. É um clube que paga muito certinho e é um clube que acaba por ser ali também na região de Basto, ou seja, tanto apanha muitos jogadores dali daquela zona de Ribeira, Serba, Mondinho, até, como também consegue apanhar muitos jogadores de Cabeceiras de Basto, Faf, muitos jogadores já dali da F Braga, mas que fazem ali no fundo a ponte entre o campeonato de Vila Real e o campeonato da F Braga. Pronto, E depois, numa segunda fase, numa segunda metade da tabela, temos equipas que são as equipas muito complicadas em casa, que é o caso do Abambros, é o caso do Vila Pouca, do Atei, do Valpassos, e depois temos numa terceira metade da tabela, temos equipas como Constantin, Sabroso, Mieira, Fontelas, Alijó, agora não estou o Sabroso, que são equipas que no fundo têm um campeonato entre elas e isso é assumido pelos próprios treinadores. São equipas que em casa, até muitas vezes por terem terrenos pelados ou campos muito pequenos, em que as bancadas são quase em cima do campo, conseguem até fazer tremer a maioria destas equipas, só que fora, e pelo facto de não estar habituados aos campos, pelo facto dos campos serem maiores e até depois, claro, da valia individual de cada um, acabam por ser quase que esmagadas pelas outras equipas e aí nesses contextos há equipas que só treinam uma vez por semana, vemos aqui equipas que às vezes acontece ao intervalo, os jogadores em vez de recolherem ao balneário vão para o bar e que acontecem coisas que é o que eu digo, é puro distrital que acontecem e depois as pessoas também não se podem admirar quando os resultados são tão dilatados. Então, no fundo, há um fosso muito grande entre aquilo que são aqueles que lutam para subir e aqueles que... Sim, e vocês veem isso pelos pontos. Pois. Vocês veem pelos pontos. Há equipas como vocês veem, por exemplo, o último classificado, que faz, por exemplo, 14 pontos, e, por exemplo, veem, o quinto classificado, que faz, por exemplo, 66 pontos. Uma diferença aqui de quase 50 pontos. E para o quinto classificado, já nem estou a fazer para o primeiro. E, por exemplo, do quinto classificado, que é no fundo quem parte da primeira metade para a segunda, já é uma diferença tremenda. E vocês veem, por exemplo, vocês começam a contar do fim, tem ali os primeiros 6, dos primeiros 6 para o segundo lote já vem ali
que é 20 pontos de diferença. E normalmente vocês veem que onde há esse desnível 6-0, 7-0, este ano eu próprio cheguei a ganhar 10-0 ao salto, por exemplo, e vocês veem que é com essas equipas, as 6 do fim, que normalmente acontecem esses resultados mais desnivelados. muito desnivelados.